A maternidade chega e traz com ela o nosso foco naquelas teorias que mostram tudo sobre o desenvolvimento do bebê. A gente acompanha por aplicativos, a gente acompanha por tabelinhas, a gente quer saber tudo o que vai acontecer semanalmente. A gente fica acompanhando, comparando ele ali para ver se ele tá dentro do que é esperado para aquela idade. Procuramos saber o que fazer para ajudar esse bebê, como estimular esse bebê da melhor forma possível, enfim. Tudo isso faz parte desse combo, desse pacote do que é ser mãe. Essa preocupação é natural, é esperada. Mas hoje eu quero te alertar sobre alguns aspectos importantes dessa teoria de saltos de desenvolvimento que talvez você nunca tenha ouvido falar. E eu também vou te contar 5 sinais de que o seu bebê pode estar passando por um salto, sendo o 5º sinal o mais importante deles e é o que vai concluir a ideia de que ele realmente está passando por isso. A gente começa a desconfiar que um salto de desenvolvimento está acontecendo por causa das mudanças comportamentais desse bebê. É como se esse bebê ele mudasse de um dia para o outro. Ele começa a ter alguns comportamentos muito diferentes do que ele tem normalmente. Isso às vezes deixa as mães muito preocupadas, né? Sem saber o que fazer realmente, sem saber o que está acontecendo. Às vezes acha que errou alguma coisa na rotina, ou que a rotina não está dando certo. Enfim, várias coisas acabam passando ali pela cabeça dessa mãe. Mas antes da gente começar a falar sobre os sinais, a gente precisa esclarecer uma coisa importante. Esses saltos de desenvolvimento que a gente vê sendo explicados em aplicativos, tabelinhas, eles não têm uma base científica. Não existe uma teoria robusta, estudos científicos que realmente comprovem que os bebês passam por saltos previsíveis na semana X, Y, Z. Não existe uma base científica que comprovem essa previsibilidade. Tudo que você vê por aí sobre esse assunto foi uma ideia sendo construída através da observação de bebês, da observação dos comportamentos dos bebês, algo que os pais também já percebiam. Então, essa teoria ela faz muito sentido porque os pais também percebem essa evolução, esse desenvolvimento acontecendo. E aí você pode até pensar, né, como que as pessoas usam essa teoria sendo que ela é fraca cientificamente, né? Por que que a gente usa isso então? Porque a experiência dos pais e dos profissionais que acompanham bebês não é irrelevante. E isso comparado a outros sinais, outros comportamentos de outros bebês, existe uma familiaridade, existe um padrão, existe algo comum sendo compartilhado por esses bebês nessas determinadas fases. Os saltos, como cronograma, então mês a mês, semanalmente, tudo isso que a gente vê por aí, eles não têm uma evidência científica. Porém, essas mudanças de comportamento desse bebê, que de um dia para o outro parece que ele está diferente, que ele muda o jeito dele, seguido de um avanço de desenvolvimento, é real, é observado. Então existe uma desregulação desse bebê, existe um bebê que fica diferente em alguns momentos e logo depois que ele fica diferente, que ele passa por um momento que ele tem comportamentos diferentes, ele mostra uma habilidade nova, ele aprendeu alguma coisa nova e isso a gente consegue observar. Esse padrão, um bebê diferente seguido de uma habilidade diferente que ele aprende, é observado em todos os bebês. É esperado que aconteça. O que a ciência mostra, e aí sim existe uma base de estudos para isso, é que o desenvolvimento do bebê não é linear. O cérebro do seu filho, ele não cresce igual todos os dias, ele cresce em picos. O bebê, ele se desenvolve em picos. Então ele passa por fases mais intensas e fases mais calmas. Então, por mais que essa ideia de saltos organizados em semanas fixas não seja científica, é observado em praticamente todos os bebês que eles passam por picos de desenvolvimento que causam uma mudança de comportamento neles, seguido de uma nova habilidade, de uma nova coisa que ele aprendeu a fazer. E o que é mais importante a gente entender isso? Quer dizer que qualquer comportamento diferente que seu bebê tiver significa um salto de desenvolvimento? Não, nem tudo o que parece salto de desenvolvimento será um salto de desenvolvimento. Você precisa observar o contexto inteiro, você precisa descartar possibilidades. Às vezes é só um dia que esse bebê tá diferente mesmo e não significa nada além disso. Porém, existem alguns sinais que levam a gente a pensar que sim, que ele pode estar passando por um momento desse. Então agora a gente vai entrar de fato nos 5 sinais. O primeiro sinal a gente percebe mais no humor desse bebê. Então normalmente um bebê que é mais tranquilo, ele começa a chorar mais.
mais, ele fica mais irritado. Ou então o oposto disso, um bebê que naturalmente é mais agitado, ele acaba ficando mais quieto, ele acaba chorando menos. Então a gente percebe esse primeiro sinal nesse humor, o bebê ele fica um pouquinho diferente nesse sentido. O segundo sinal é que esse bebê ele fica mais grudado, é como se ele ficasse mais manhoso ali, ele quer mais o colo da mãe, ele precisa estar pertinho dessa mãe, ele só consegue se acalmar se estiver no seu colo, se ninar, se balançar, justamente porque ele está buscando essa segurança, essa previsibilidade que você pode oferecer para ele. O terceiro sinal já mexe ali bastante com o sono desse bebê. E aí entra um ponto importante aqui, não é uma regressão, ele não está regredindo o sono dele, é só uma alteração desse momento. O sono do bebê é extremamente sensível às mudanças neurológicas que ele passa. Então, durante essas fases de picos, de crescimentos acelerados, é muito comum que ele acorde com mais frequência, que ele demore um pouco mais para dormir. Os ciclos de sono, né, tanto a soneca quanto o sono noturno, eles podem ficar mais curtos também, e esse bebê ele também pode demonstrar uma necessidade maior de colo para conseguir dormir. Essa questão de sono pega muito, né? As mães ficam muito preocupadas do porquê que isso tá acontecendo, e às vezes, eu já vi isso acontecer muito, elas acabam mudando ali o ritual, acabam mudando a forma como coloca esse bebê para dormir, acaba mudando a rotina que já tá bem estabelecida, que já funciona, só para tentar fazer diferente, para ver se ele vai dormir melhor. E não necessariamente é isso que está acontecendo. Não necessariamente ele vai precisar que você mude alguma coisa nessa rotina, nesse ritual. Muito pelo contrário. Quando a gente está passando por um salto, o ideal é que você não mexa em nada. Não mude nada. Deixa acontecer, deixa os dias passarem, vai observando. Quando é um salto de desenvolvimento, esse bebê ele volta para o padrãozinho que ele tinha antes também, para o que ele era acostumado. E até quando não é realmente um salto, você também não precisa mexer logo de cara ali na rotina. Observe, vai sentindo, às vezes é só um dia diferente mesmo. Vai vendo como as coisas vão acontecendo até você realmente decidir mudar alguma coisa ou não. O quarto sinal, ele é um pouco mais sutil, mas dá pra gente perceber também. Esse bebê ele acaba ficando mais observador, talvez até um pouquinho mais distraído. Então ele começa a olhar para objetos, para luzes, ele começa a se interessar por coisas diferentes ali do ambiente. Você percebe um nível de interesse pelas coisas diferente do que ele tinha antes. Ou então o oposto disso também pode acontecer. Aquele bebê que é super curioso, super observador, ele pode ficar mais quietinho, mais no mundinho dele ali. Ambas as coisas significam o mesmo processo. A percepção dele tá mudando. Ele tá começando a enxergar o mundo de uma forma diferente, de uma forma que ele não via antes. E o quinto sinal, que é o mais importante, que realmente confirma os outros quatro e que significa de fato um salto de desenvolvimento, é uma habilidade nova que vai aparecer. Então, depois do choro, da irritação, do sono bagunçado, surge um avanço. Esse bebê aprendeu alguma coisa diferente. E esse avanço pode ser de qualquer forma, tá? De qualquer jeito. Um novo barulhinho que esse bebê aprendeu a fazer e que ele tá achando super divertido, ele tá achando o máximo. Uma nova forma de se movimentar, de se mexer, de pegar, um jeito diferente ali de talvez brincar, de interagir com seus brinquedinhos, mais interação com as pessoas e com o ambiente, mais intenção motora, então você percebe que ele vai com a intenção de pegar alguma coisa, de mexer em alguma coisa, ou então apenas uma nova curiosidade, sabe? Ele tá mais curioso para alguma coisa que tem ali, que ele despertou um interesse maior. É como se ele passasse por todo o caos de uma nova descoberta e no fim ele te mostrasse o resultado disso. E a minha maior dica para você hoje é: não tente encaixar o seu bebê nos aplicativos, nas tabelinhas, nas teorias. Porque senão, o que começa a acontecer? Você vai lá na tabelinha, você vê que com 5 meses o seu bebê ele tem que estar fazendo tal coisa. Só que o seu bebê não tá fazendo tal coisa. Ele não faz exatamente aquilo que está escrito lá. E aí você começa a pensar que existe algo de errado com o seu bebê, que existe algo de errado com você, que talvez não esteja fazendo certo com o seu filho. Você começa a se culpar por isso. Será que eu estou estimulando menos? Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Você começa a tentar encontrar os porquês, né? Você começa a tentar encontrar respostas do porquê o seu filho não está seguindo o que está aparecendo ali para você. Mas isso é uma ilusão, porque o desenvolvimento do bebê, ele não segue um checklist
bate certinho. Eu sei que é super clichê falar isso, mas cada bebê tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Não significa absolutamente nada se o bebê não der check ali em tudo aquilo que tá escrito na teoria. Tudo que a teoria tá te falando que ele tem que fazer naquele mês. Então, meu maior conselho para você hoje, amada, é desapegue. No geral, o que eu mais vejo na prática mesmo são alguns períodos em que tem uma mudança maior. De 3 a 4 meses, quando é esperado ali que esse bebê ele comece a rolar. Por volta dos 6 meses, quando esse bebê ele começa a aprender a sentar, e isso permite que ele brinque de uma forma diferente, também tem a introdução alimentar. Depois lá com 9 meses, mais ou menos, quando ele começa a aprender a engatinhar ou a se rastejar, né? Ele começa a ir de um lugar para o outro. E depois, finalmente, quando ele chega ali mais ou menos com 13 meses, onde ele aprende a andar, que é o grande objetivo motor desse primeiro ano, né? Esse bebê ele passou todos esses meses treinando, se desenvolvendo para chegar no momento em que ele começa a andar. Então esses são os períodos mais marcantes, mais esperados. O resto, os outros meses, as semanas que ficam aparecendo aí para você, são apenas possibilidades. Talvez o seu bebê passe por aquilo, talvez não. Tem bebês que passam até por esses saltos mais marcantes desses meses que eu falei, de forma mais intensa. Tem bebês que nem demonstram nada também. Então isso depende muito ali do bebê, do ritmo desse bebê, do tempo desse bebê. Ele vai crescer no ritmo dele e não no que tá ali naquela tabela te mostrando, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso e o que você pensa sobre os saltos de desenvolvimento também, se você vê isso acontecendo por aí, se você acha que bate, enfim, me conta aqui a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!